Eles o traíram, agora ajoelham diante dele e nem sabem. A fome cobriu a terra como um véu de poeira. Crianças choravam com a boca seca e o pão já era memória. Jacó, o patriarca, olha para seus filhos e diz: por que vocês estão aí parados? Porque há dores que paralisam, mas há crises que forçam o destino a se mover. Nem toda crise é castigo. Às vezes, é o empurrão que Deus dá para nos colocar na rota da cura. A fome levou os irmãos ao Egito, mas Deus já estava lá. Se você já foi movido pela dor, mas descobriu propósito no meio do deserto, comente: a crise me empurrou para Deus. Eles entraram no palácio. 11 homens simples diante de um império que não era deles. Mas havia um olhar que não mentia. José os viu e o tempo congelou. Ele os reconheceu, mas eles não. Porque o passado às vezes tem rosto, mas não tem perdão. E José, o governador, era agora o menino que eles jogaram no poço. O passado não apaga, mas Deus pode transformá-lo em propósito. Você não precisa esquecer para ser curado. Você só precisa não se vingar. Você já reconheceu quem te feriu, mas escolheu não revidar? Comente: eu não me vingo, eu sou curado. José virou o rosto e saiu da presença deles. Sozinho, em silêncio, chorou. Não era fraqueza, era humanidade. As lágrimas que ele engoliu no poço agora escorriam livres no palácio, porque até os mais fortes também sentem, mas os curados choram sem ferir. Chorar não é sinal de fraqueza, é sinal de que o coração ainda está vivo. A dor sentida é diferente da dor guardada para se vingar. Se você já chorou por algo que decidiu perdoar, comente: minhas lágrimas são cura, não vingança. José os interroga, acusa-os de serem espiões, exige provas, e os irmãos não entendem, mas o homem diante deles não busca vingança, ele busca a verdade. Porque antes de curar, Deus confronta, e antes de restaurar, ele revela o que está escondido. O espelho foi virado. Agora eles sentem o peso da injustiça. Deus nos permite provar do que um dia fizemos aos outros, não por castigo, mas por redenção. Ele revela para restaurar. Você já viveu um momento em que sentiu o peso do que um dia causou a alguém? Comente: Deus me mostrou para me mudar. Eles se entreolham e dizem em voz baixa: estamos pagando pelo que fizemos a nosso irmão. Mas não sabem que José entende cada palavra. As memórias voltam, o poço, os gritos, o silêncio deles. Agora é a consciência que fala. O coração deles está sendo desenterrado. O arrependimento verdadeiro vem quando ninguém está cobrando. Quando a consciência grita mais alto que a vergonha. E Deus ouve, mesmo quando sussurramos. Você já ouviu sua própria consciência, mesmo quando ninguém te acusou? Comente: Deus me fez lembrar para me curar. José escolhe Simeão e o prende, não por vingança, mas porque há lições que só a ausência ensina. Os outros partem, mas agora carregam mais do que alimentos. Carregam perguntas, culpas e um vazio no lugar do irmão. Simeão era o lembrete. Às vezes Deus permite que algo nos falte, para nos fazer lembrar o que é essencial. A dor é uma semente de transformação. Você já perdeu algo e só então percebeu o que Deus queria tratar? Comente: a dor me ensinou o que importa. Quando abriram os sacos de trigo, as moedas estavam lá, as mesmas que tinham usado para pagar. E o coração deles parou. Medo, culpa, sinal? Deus estava escrevendo por dentro, com sinais por fora. Porque às vezes, o que parece confusão é apenas o início da revelação. Nem todo susto é ataque. Às vezes, é Deus tentando chamar sua atenção. Os detalhes que Ele usa nos acordam para o que está por vir.
Você já recebeu um sinal de Deus onde menos esperava? Comente. Deus fala até nos detalhes. Na casa de Jacó, a fome apertava. Mas era mais que falta de pão. Era a saudade de um filho que não voltou. Era o silêncio de Simeão. E a pergunta que ninguém ousava fazer: será que Deus ainda está conosco? O velho pai hesita. O medo pesa mais que a necessidade, mas às vezes o que nos falta por fora, Deus usa para curar o que falta por dentro. Deus permite a escassez, não para te destruir, mas para te reencontrar. A fome também é um chamado. Você já sentiu falta e entendeu que era Deus te chamando de volta? Comente. Mesmo com fome, eu confio. Jacó hesita, mas a fome fala mais alto. E a memória de José ainda dói como ferida aberta. O passado está voltando. Os filhos que feriram agora carregam a promessa da restauração. Mas ainda falta Benjamim. E quando o amor e o medo se encontram, Deus começa a revelar o próximo capítulo. Às vezes, Deus nos leva ao limite, não para nos destruir, mas para nos reposicionar. O fim do controle humano é o começo do agir divino. Você já sentiu Deus te empurrando para o novo, mesmo com medo? Comente. Ainda com dor, eu vou confiar. Essa história está longe de acabar. Na próxima parte, o teste do coração de Judá, o reencontro e a revelação. E às 19h30 teremos uma oração poderosa sobre tudo isso. A dor que fere, mas também cura. A traição que Deus usa como ponte. Nos encontramos daqui a pouco na oração das 19h30. Não vá embora sem deixar sua palavra nos comentários.